Então, vamos lá. Uma outra referência, tá? É Jó 19, do 9 ao 10, né? O 9 e 10, que diz assim, da minha honra me despojou, tirou-me a coroa da minha cabeça, né? A palavra original, né, no Strong, de honra, ela tem o nome de Kabod, né? O Strong 35:19. Então, honra, esplendor, abundância, riqueza e glória de Deus. Então, se vê, isso remete a uma glória de Deus que nós estávamos antes, né? Que no caso é utilizado em vários versos aí, tá? Então, ali também em Levíticos 10, aliás, vou falar primeiro mais um pouco sobre Jó, né? Jó 38, do 4 ao 7, que o Criador pergunta, né? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência, né? Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, né? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem se assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Pessoal, o nosso Criador, ele não é irônico, né? Então, o que ele fez? Ele fez uma pergunta retórica ali para Jó, né? Onde é que você estava, né? Quando todos os filhos estavam jubilando por terem, alegremente estavam cantando por terem vencido, né? Uma parte da batalha ali, né? Que estava acontecendo. Então, foi uma pergunta retórica essa daí, né? Mais um versículo aqui de Jó 38, 21. De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias, né? Então, está relacionado aos dias anteriores de Jó, né? Porque ele está perguntando de um tempo passado, na glória, né? Porque ele diz que os números dos dias de Jó já eram grandes, percebe, pessoal? Né? Então, em Jeremias 1, 5 também diz, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta, né? As nações te dei por profeta. Então, a palavra no original de conheci, que é Yalad, né? O Strong 3045, que até o querido irmão aí já comentou, né? Ela tem sentido de conhecer como algo íntimo, né? Ter tido relacionamento mesmo, né? Tanto que tem algumas passagens, algumas vezes, que essa palavra é utilizada até para indicar uma relação sexual mesmo, né? Como lá no Éden, né? Que a gente vai explicar mais adiante aí. Como em Gênesis 4:1. Então, qual a definição real? Simples, né? Que Jeremias ele era conhecido do nosso Criador antes de ser formado no ventre, né? Percebe que isso daí não se trata da onisciência do Altíssimo, pessoal, mas sim de um relacionamento mesmo anterior que ele teve com Jeremias lá na glória, né? Ele de ter conhecido, ter tido relacionamento com ele lá na glória, né? No estado anterior aqui a essa terra, a essa matéria, né? Então, em Isaías 49:1, também fala: ouvi-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, faz menção do meu nome, né? Então, aqui o resumo é o quê? Que Isaías foi escolhido também muito antes, né? Muito antes da fundação desse mundo. Em Efésios 1, 4 e 5, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e amáveis, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bem plácito, né, bem plácito de sua vontade, né? Romano 8:29 também diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Aqui ele está querendo dizer o quê? Que ele predestinou, não é da predestinação calvinista que muitos confundem, tá, pessoal? Que inclusive o irmão Miguel ele vai falar sobre isso daqui a pouco, que há uma discordância, né? O pessoal confunde muito essa questão da predestinação, tá? Então aqui eu vou falar agora alguns versículos dos heróis da fé da pré-existência, né? Que lá em Hebreus 11, do 13 ao 16, ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, né? Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar de seu Deus, né? Porque já lhes preparou uma cidade. Então aqui, pessoal, entra aquela fala que a gente comentou hoje até no Instagram lá, né? Que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Aqui nós somos estrangeiros aqui, né? A própria palavra peregrinos, né? Remete a isso, que é visitante, é de fora, né? Então a nossa pátria de origem, que nós todos que ali os heróis da fé eles mencionaram para retornar, se eles soubessem dessa pátria, né?
mas por conta do cálice do esquecimento, a gente vai comentar aqui um pouquinho adiante, né, que a gente bebeu desse cálice, eles não lembravam, né? Então, se eles se lembrassem, eles ficaria fácil, eles iriam com certeza querer voltar. Então é isso, pessoal. Agora vou falar um pouco aqui de Salmos também, né? Em Salmos 139, do 13 ao 16, que diz assim: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido, né? Colocado no meio, no caso, nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Né? Então, percebe que a minha alma sabe muito bem. A alma da gente, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Né? Então, a nossa alma, pessoal, no fundo, por exemplo, quando eu tive esse despertar da pré, toca a gente, porque igual o vídeo que eu coloquei ontem no Instagram, né, de um senhorzinho que fala que daqui a pouco nós todos vamos retornar para os braços do Pai. E ele, com certeza, não tem o conhecimento da pré-existência, mas ele sabe, no fundo, o espírito dele discerne, a alma dele sabe, né, que nós já estivemos lá um dia, né, e que nós ansiamos por retornar para perto do Pai, né. Então, em 1 Pedro 1, do capítulo 18 ao 20, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue do Messias, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, né? O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então percebe que outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, né, pessoal? Aqui fica claro que o estado de Cristo também é anterior, né, à fundação desse mundo aqui. Romanos 9, 10, do 10 ao 13, diz assim: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, do nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito, né? Amei a Jacó e odiei a Esaú. Aqui a gente vai destrinchar um pouquinho à frente isso daqui, o porquê que o Deus ele amaria só a Jacó e odiaria a Esaú, né? Não faz sentido, sem antes ele ter visto as obras de Esaú aqui na terra. Né? Então, o porquê que o Deus ele tem esse pensamento de Esaú, esse sentimento? Isso é de um estado anterior, né? De um estado lá da pré-existência, que ele conheceu as obras de Esaú, né? Existiram pecados, níveis de pecados de neutralidade, né? Nem todo mundo pecou, nem todos nós pecamos igual, né? Existiram níveis, né? E o nosso Criador conhece a obra de todos, né? Lá de trás. Então, o nosso Criador ele não odiaria qualquer alma antes que a mesma fizesse suas escolhas aqui, né? Mostrasse os seus frutos realmente aqui nesse reino no qual vivemos. Então, o que significa isso? Que tais escolhas foram feitas no período anterior à criação dessa matéria, né? A criação anterior à criação desse mundo, né?